2 cirurgias, 33 sessões de radioterapia e 6 ciclos de quimioterapia, quase um ano. Se os soldados de Napoleão lutaram batalhas enterrados na neve, na Rússia, por que a escola não pode fazer uma coisa que recupere ele? Antes do câncer, depois do câncer. As lições que eu aprendi com o câncer, que podem ser para outras pessoas. Ela grudou, ela disse, papai, fica bom logo. Eu acho muito simbólico para mim, sabe? Então, esse aqui eu não vou doar. Esse aqui vai comigo eternamente. Vai ser lembrança que um dia minha filha colou na bengala e pediu para ficar bem. Hoje mesmo, hoje eu estou olhando o contrato. 26 de setembro de 2023, só para deixar registrado o dia que tu tá revisando o contrato da tua história. E assim, se faz um sucesso, não me interessa. Eu queria botar para fora isso, sabe? O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso querido podcast, que vocês sabem, vocês já reconhecem todo o contexto no qual estamos inseridos, essas imagens. Estamos onde? Novamente no Rocket Club, esse bar tão sensacional localizado em São Leopoldo. E antes de partir já diretamente para o nosso programa, eu preciso fazer aqueles pedidos super necessários para que o nosso projeto siga de pé. Se inscreve no nosso canal, dá o like, ativa o sininho da notificação. Isso é super importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. A gente já está há mais de 2 anos aqui, então a gente acredita muito no nosso produto. Só que, obviamente, a gente precisa dessa participação, dessa ajuda de você que está nos assistindo aqui. Porque, sabe, se vocês nos auxiliam, a gente traz pessoas diferenciadas como o querido jornalista e uma referência, pessoalmente falando, Daniel Escola. Tudo bem, Escola? Tudo bom, Matheus? Obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui hoje, tá? Muito obrigado. Escola, tu não sabe o quanto é importante esse episódio. Ele é o episódio de número 100, o nosso 100º episódio. Então, a gente já tem uma boa trajetória. Começamos em 2021. Um cara que é muito teu amigo, já gravou 2 vezes conosco aqui, que é o Luciano Potter. E o Potter fez uma homenagem quando a gente completou 2 anos, que ele falou: hoje em dia todo mundo faz podcast. Mas a gente estava lá quando iniciou um pouquinho desse movimento. Então a gente fica super lisonjeado em te receber para um episódio que é super especial. Então, antes da gente passar efetivamente, aqui tem uma pizzinha especial do nosso querido Galeto do Marquês. O Escola falou que só não come abobrinha e que estava livre para todos os outros sabores. Então eu fui lá e joguei na minha. Peguei uma toscana, calabresinha ralada, uma carne do Marquês, porque tem uma teoria que é aquela, né? Se o nome do lugar é Marquês e tem uma pizza com o nome do local, ela obrigatoriamente ela precisa ser boa, né? Então por isso que a gente deu esse voto de confiança. Estamos novamente aqui com essa querida carne do Marquês e obviamente um 5 queijos, que eu sou viciado em queijo. Então esses são os sabores que nós vamos saborear aqui e principalmente depois, né? Porque é feio falar de boca cheia, né? Então depois o que vai falar para tuas filhas lá em casa, né? Na tua casa. E o Galeto do Marquês, que agora, além de à la carte, além do próprio galeto, como diz o nome, ele possui o rodízio de pizzas. Se chegar num grupo de pessoas lá, conversar, tem também essa opção de rodízio de pizzas. E essas câmeras todas que estão aqui conosco, Escola, são da ATP Global, nosso grande parceiro. Então a gente tem uma gravação de qualidade, microfones de qualidade, tu entende de técnica até mais que eu, graças a essa parceria com a ATP Global, que fornece todo esse material com nós e depois dá menos trabalho pro querido Anderson Cabelo, responsável pelas edições posteriores. Agradecer também o Vitor, nosso fotógrafo, o gênio das lentes, agradecer o Biteco, obviamente o Cabelo e a todos os que disponibilizam aqui esse espaço, nosso querido Paulinho Tserniak, que está lá trabalhando no fundo, é o dia de descanso dele, ele é obrigado a abrir as portas aqui para a gente fazer essa gravação. Escola, para quem não te conhece, tu é jornalista com uma longa trajetória na Rádio Gaúcha. Eu creio que quem clicou aqui, eu acho que conhece um pouquinho de ti, sim. Então, tu tem um trabalho ali e outro trabalho paralelo que eu particularmente sempre acompanhei, que também é a tua inserção em podcasts. Eu quero falar sobre o Era Uma Vez no Oeste, que era um produto que eu era muito fã, não perdia nenhuma edição. Então, eu acompanhava aquele produto que tu fazia com o Potter e com o Magro Lima. Recentemente, tu passou por uma situação de um câncer, né? Te atingiu no cerebelo, correto?
Correto, é isso. E acabou que agora tu está em recuperação, tá voltando aos microfones, voltando a compartilhar uns conteúdos nas suas redes sociais, falando principalmente de rock and roll, que também é uma pauta que eu quero falar. Vamos lá. E eu quero que tu fale assim, ó, eu sei que a tua história, essa situação que tu passou recentemente, talvez muitas pessoas já ouviram, não vou te fazer repetir toda ela aqui, né? Mas eu quero que tu fale só sobre essa circunstância que tu descobriu em 2021. Isso. O que é o momento mais marcante desse período? No momento em que tu soube da doença que te acometeu e no momento em que tu entendeu que tu estava recuperado, que obviamente te passaria por um novo momento, mas que tu já poderia vagarosamente encarar uma vida normal pela frente. Matheus, olha só, eu tenho 2 momentos importantes, acho mais marcantes. O dia, claro, que eu descobri, fazendo uma ressonância magnética. Ali, literalmente, o meu chão caiu, porque eu estava super bem. E aí, quando o médico me ligou, meu chão caiu, por quê? Porque eu não conseguia ficar em pé. Eu tinha que sentar no sofá para ouvir o que ele tinha para me dizer. Outro momento marcante é, de fato, quando as minhas filhas foram na quimioterapia, na penúltima sessão de quimioterapia, penúltimo ciclo de quimioterapia. Eu terminei tudo, né? A primeira cirurgia eu fiz no dia 21 de julho de 2021. E eu terminei tudo no dia 26 de maio de 2022. Ou seja, tudo, 2 cirurgias, 33 sessões de radioterapia e 6 ciclos de quimioterapia, quase um ano. O momento mais difícil para mim foi a partir do 3º ciclo de quimioterapia. Até ali eu não entendia por que eu não tinha cara de doente, cara de uma pessoa com câncer. Ali eu descobri. Meu cabelo caiu, eu fiquei muito amarelo, eu não tinha apetite, porque eu tinha muitas aftas na boca, não conseguia engolir nada. Aí a quimioterapia é um processo muito desgastante para a pessoa. E aí o meu oncologista, o Dr. André Faid, assim, me deu força. Vamos lá, vamos terminar isso aqui, tu está quase terminando. Conclui o processo. Aí foi até o 6º. Quando eu estava no penúltimo, eu pedi para minha esposa, Gabriela Bordage, trazer minhas filhas lá para o hospital. Porque eu estava recebendo uma infusão. O que é uma infusão? É uma bolsa de medicação que entra no teu peito. Eu ainda tenho um catéter aqui, que é subcutâneo. Quando eu quiser tirar, eu tiro. Aí minhas filhas vieram, porque meu tipo de câncer, medulloblastoma, é muito comum em crianças. Em pessoas da minha idade, como tu pode ver, eu não sou mais criança, né? Eu já tinha 46 anos. É raríssimo. Então, eu tive um câncer raríssimo, no momento mais importante da minha vida, profissional e pessoal. Era uma pessoa também muito saudável. Eu corria dia sim, dia não, 10 quilômetros. Minha alimentação era perfeita, assim, saladas, frango, pouquíssimo carboidrato, quase nada, só água. Aliás, na minha casa nunca entrou refrigerante. Nada contra, mas na minha casa nunca entrou. E outra coisa, que eu acho que aí foi meio importante, porque as minhas filhas foram lá no hospital, e aí criança, né? Uma tinha 3, outra tinha 5. Elas fizeram uma festa, né? Mesmo no hospital. Porque o meu quarto era todo pintado com bichinhos para atender crianças. E elas viram que elas acharam o máximo. E eu deitado numa maca, com máscara, era meio da pandemia, né? Com máscara, e era protocolo do hospital. E eu tinha perdido 16 quilos. Então, eu realmente estava muito debilitado. Recebendo infusão, 16 quilos a menos, amarelado.
feio, pele e osso, eu tava. E aquilo me botou para cima, sabe? Aquilo foi muito interessante para mim. Aí quando eu vim para casa, minha mulher me trouxe de carro. Cheguei em casa, tinha meus amigos ali, todos fazendo festa, balões brancos, aquela coisa, né? Só que eu estava numa cadeira de rodas. Tanto que tem uma foto com um amigo meu empurrando a cadeira de rodas. De lá para cá, eu estou fazendo recuperação. Quando termina o câncer, quando termina o tratamento, o câncer continua ali. A preocupação continua ali. Porque o câncer pode voltar. Então, eu tenho que, a cada 2 meses, eu tenho que fazer exames para ver se não tem uma recidiva, que é o retorno do câncer. Então, desde então, eu estou fazendo acompanhamento. Eu também tive algumas sequelas. Eu perdi um pouco da voz, agora estou recuperando com fonoaudiologia e movimento das pernas. Que eu comecei numa cadeira de rodas, doei a cadeira quando eu não precisei mais dela. Fui para o andador, doei o andador e agora está na bengala. Então, em breve, eu vou voltar a caminhar. Então, muita gente me pergunta, quando é que tu volta a 100%? Olha, esse é o objetivo. Estou trabalhando para isso. Me esforçando muito. Todos os dias eu faço fono e físio. Para poder, não sei se eu vou estar 100%, mas 99% com certeza. Claro. E tu falou sobre tu estar no auge da tua carreira, né? Naquele período que tu descobriu. Tu, obviamente, era uma voz super reconhecida da Rádio Gaúcha. E era recente, né? Não sei se tão recente assim, mas talvez marcante a tua presença também na televisão, né? Inclusive, durante a pandemia, teve algumas passagens engraçadas com a presença de uma das tuas filhas, né? Invadindo ali durante uma entrada ao vivo. Acho que foi no Bom Dia Rio Grande, não foi? Bom Dia Rio Grande. Vou contar o bastidor disso aí. Boa, vai lá. Eu estava fazendo minha participação no Bom Dia, como todos os dias eu fazia, e eu moro num lugar bem alto em Porto Alegre. Então tinha uma imagem bonita, né, do nascer do sol. E aí ficava no horizonte, ficava laranja, o sol estava nascendo. Aí eu instalei meu iPhone lá com um pedestal, fonezinho, e fechei a sacada. E comecei a transmitir, daqui o pessoal ouçou o barulho da sacada. Eu disse, alguém está entrando aqui, quem será? Porque não li, né? Quem será? E continuei falando. Ó. Daqui a pouco ela veio, papai, viu? O que eu faço agora? Papai, porque todos os dias ela acordava e vinha para me pedir mamar. Então ela veio, papai, mamar. Eu disse, papai está ao vivo, depois eu te faço. Papai, criança não... O que eu posso fazer agora? Pegar essa criança aqui, pegar ela no colo. E ela disse, eu quero fazer uma foto, porque ela viu o celular ali na frente. Quero fazer uma foto. Eu disse, não, papai está ao vivo. Depois eu vou lá fazer, mas vai lá agora. E coincidiu, casualmente, com a semana do Dia dos Pais. E aquilo para mim foi cômico, né? Porque eu não imaginava que ia ter grande repercussão. E aí, bom, eu terminei o Bom Dia Rio Grande e fui para a Atualidade. Quando eu terminei a Atualidade, eu vi que estava 10 horas da manhã, uma repercussão assim, puxa vida, gente que eu nem sabia de São Paulo, que nem conhecia, estava republicando vídeo. Até naquele episódio teve uma marca de fralda brasileira que ligou e ofereceu muito dinheiro. E eu não quis me aproveitar da imagem da criança, sabe? Não queria monetizar com aquilo. E outra coisa, ali tinha uma relação com a Globo que a gente respeita muito, né? Mas era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Tá relembrando e pensando nas cifras que podia estar na conta ali. Mas... Aliás, eu sei que eu vou dizer depois, se eu comer essa pizza aqui, eu sei. Vou chegar em casa e vou dizer, papai comeu a pizza de queijo, porque eu adoro de queijo. Adoro de queijo. E como eu comentei no início do programa, Escola, eu sou um cara que, inclusive, fica à vontade, depois se quiser comer um pedacinho, obviamente, tá liberado aqui. E sempre acompanhei teu trabalho
paralelo também à Rádio Gaúcha, tinha o Era Uma Vez no Oeste. E o Potter, que eu citei no início, né, já comentou em outros locais sobre fazer projetos contigo futuramente, né, retornar essa parceria. Claro que tu tá fazendo físio, tá fazendo fono para poder... tem pensado já em alguma coisa para retornar efetivamente, assim, seja num podcast, seja num videocast? O que tu tem pensado já, assim, quando eu tiver uma situação, ou quando tiver um tempo, ou é com o Potter, ou é sozinho, ou é com tua esposa? O que tem de planos que tu tem pensado em produzir até que tu possa efetivamente voltar à Gaúcha, que eu imagino que também seja o teu desejo, né? Eu quero te contar um bastidor sobre como eu entrei nesse programa. Tá. Não Era Uma Vez no Oeste. Um dia eu estava no corredor da RBS e eu encontrei o Potter. O Potter disse, olha, estou gravando um podcast com o Marcão Magro Lima sobre política americana. Eu disse, Potter, não tem nada a ver com isso. Ele disse, não, vai ser legal, vem, vai, participa e tal. Tu já começou. Não, vai agregar, vai ser bom e tal. Daí eu fui. Eu entrei a partir do 3º episódio. Só que esse podcast, infelizmente, não vai mais voltar. Porque, infelizmente, o Marcão morreu. E a ideia foi dele. Eu tenho até fotos, antes, durante e depois das gravações. E naquela época o Marcão estava super bem. Ele foi definhando, até que chegou um momento que ele contou na Atlântida. E a gente também, ele fez ele contar no podcast. Uhum. Por que a voz dele não estava daquele jeito? Olha, esse cara fez exame para saber o que tinha acontecido. Aí, quando eu estava no hospital, internado, ele também estava internado. E a gente se mandou mensagem. E eu perguntando como é que ele estava. Ele disse, cara, estou bem, mas estou no hospital. Eu disse, pô, eu também, qual hospital? Tá, no Moinhos de Vento. Eu, também, que coincidência. Quem sabe a gente se vê. Infelizmente, a gente não se viu. E 2 dias depois, ele acabou morrendo. Eu estava tão mal que nem consegui ir no velório dele. Que não consegui me misturar. Eu não podia me misturar, entendeu? Uhum. E eu tava bem abalado, assim, bem difícil para mim. Tu conhecia? Tu já tinha uma relação com ele antes do podcast, não? Não. Eu sabia dele ele tinha trabalhado em publicidade, mas a relação como tinha com o Potter, não. Mas a partir do podcast passei a admirar, porque as nossas discussões eram em altíssimo nível. Tipo, a gente assistiu uma série The West Wing, que é The West Wing é ao lado da Casa Branca, onde fica o gabinete do presidente. Essa série que não tem mais, não existe no streaming. Encontrei uma vez uma temporada em DVD. A gente ficava vendo aquilo, pescando coisas e debatendo política americana. Quem vai fazer hoje em Porto Alegre? Potter, Marcão. Talvez quantas pessoas não tem, mas tem que ter afinidade. E eu tinha afinidade com Marcão e com Potter continuo tendo. Uhum. E tu já conversou com ele sobre uma possível retomada, algum outro projeto? Sim, já. E estamos planejando agora fazer uma coisa não exatamente como a gente fazer com The West Wing, o Era Uma Vez no Oeste. Vai ser um outro nome e provavelmente vai ser voltado à literatura, livros, que é outra das nossas paixões, né? Eu tenho muitos livros em casa. Uma vez me perguntaram assim, depois que tu saiu do câncer, quando terminou o tratamento, até agora, quantos livros tu leu? Uns 50, 60. Mas 50, 60, tanto assim? Olha, nunca contei, mas como é que eu leio tanto? Porque dá um tempinho, eu sempre carrego um livro na mochila. Quando dá um tempinho, eu paro e olho meu livro ali. Por exemplo, hoje eu fui almoçar, enquanto eu almoçava, eu ficava lendo ali. Li acho que umas 10 páginas. É pouco, mas é um tempinho que tu lê.
E aí, tu falou sobre os livros, tinha na época também do Era Uma Vez no Oeste um perfil em que o cara ouvia todas as edições, né, e publicava alguns dos livros que vocês discutiram, você sempre trazia sua bibliografia. Hoje tem o Potter também tem um programa com o Peninha e com o Arthur, que é o Nós na História, que é diferente, obviamente, mas também gosta de discutir a história e também tem esse mesmo esquema de indicações de livros, né? Eu vi que aos poucos tu tá retomando a tua rede social também com indicações ou falando sobre artistas musicais. O que tipo como tem sido a tua rotina nesse processo de retomada, né? Além das fisioterapias, além do processo com a fonoaudióloga, para que tu consiga retomar as tuas atividades, se aproximar das coisas que tu mais gostava. Como é que tem sido a tua rotina hoje em dia? Boa pergunta. Eu vou na RBS 2 dias por semana. Por enquanto eu não estou falando. Estou escrevendo colunas. Então, toda sexta-feira em 0 hora e toda terça-feira em GZH. Então, terça vou na RBS e quinta vou na RBS. Na segunda eu fico em casa para fazer terapia. Fiz fono. Quarta-feira eu tenho compromisso em casa também, físio e fono. Sexta-feira, físio, fono e uma coisa que eu descobri que é neuropsicologia, que eu preciso fazer. Neuropsicologia, basicamente, ela te ajuda a alinhar o teu pensamento, as tuas ideias. Se chama plasticidade do cérebro. Porque meu câncer, eu tirei o tumor aqui, né? E não mexeu na parte cognitiva. Porém, as minhas ideias foram um pouquinho afetadas. Às vezes eu tenho esquecimento, às vezes perco uma palavrinha ali, e ela me ajuda a organizar isso. Eu tive uma das sequelas, é a mão esquerda também, que ela não mexe direito, ela mexe não tão bem quanto a direita. A direita ficou intacta. Ela voltou. Aqui falta um movimento mais fino, sabe? Aquele ajuste fino que precisa, por exemplo, abrir uma garrafinha. Durante muito tempo eu não conseguia abrir. Agora abro com a direita. Eu seguro assim e abro com a direita. Legal. Tu falou, eu estava comentando aqui em off que eu assisti o Doutor podcast que tu fez com a Larissa Schreiber, minha ex-colega de faculdade e também de trabalho. A gente trabalhou junto no Grupo Sino, sou amigo também do Fernando Anchal, responsável pelo projeto, muito bacana. Foi um programa mais, né, voltado a comentar sobre a tua doença e tal. E tu falou também sobre um ponto assim, que eu achei muito interessante, que é a questão de ver o tempo diferente, né? Tu falou sobre a tua rotina, que ela é muito distinta da época da RBS, com boletins ao vivo, tu mesmo comentou sobre dias que não almoçava, ou que almoçava correndo ou de pé. E como é que tu tem administrado e ao mesmo tempo saboreado essa forma diferente de ocupar o teu dia? Matheus, quando eu estava me recuperando, eu era um trapo humano, literalmente um trapo humano. Eu estava na cama, não conseguia me levantar, estava deprimido. Estava mal. Eu pensava assim, se os soldados de Napoleão lutaram batalhas enterrados na neve, na Rússia, por que a escola não pode fazer uma coisa que recupere ele? Aí eu comecei a reagir um pouco. Então eu aprendi, eu tenho lições sobre isso. Então, eu tenho, por exemplo, antes do câncer, depois do câncer. As lições que eu aprendi com o câncer, que podem ser para outras pessoas. Não quero doutrinar as pessoas, eu quero só passar a minha experiência. Se quiser adotar, ok. Se não quiser, não tem problema. Bom, tempo. Tempo, para mim, é uma coisa muito... agora é muito preciosa. Mas antes, como eu disse no podcast da Larissa, eu raramente almoçava. E quando eu almoçava, era um sanduíche, comendo, mastigando. Porque antes não podia parar, sentar, degustar comida. WhatsApp. Eu vivia no WhatsApp, de manhã, de tarde, de noite. E-mail.
E-mail era uma coisa assim inacreditável. Jornalista, 1h, sabe? E eu acordava às 4. Olhava as coisas. Então, provavelmente, eu não me lembro, mas provavelmente eu dormia 2, 3 horas por noite. Caramba. Tem uma outra escadaria dentro da RBS, me lembro disso claramente. Eu descia assim, ó, de 2 em 2, porque não podia esperar. Como é que é hoje, depois do câncer? Almoço. Eu sento e almoço por 30 minutos. Quando eu chegar no final, minha comida está fria. Sou o último a terminar. Qual é o problema de uma pessoa parar por 30 minutos? Entendeu? Tu precisa passar por um câncer. Eu precisei, infelizmente. Como é que é o WhatsApp hoje? O WhatsApp é de manhã, ao meio-dia e de noite. 3 vezes por dia. Eu sei que eu vou sair daqui, vai ter muita mensagem. E dane-se. Oi, cara. O gatinho do Rocket, ele tava querendo, eu sabia que ele ia invadir aqui, ainda sem nome, ele tá querendo uma fama aqui Eu junto. tenho um qual desse. Aí está. Ali. Igualzinho, mesma cor, tudo. Pode até parecer. Escada. Hoje eu desço a escada vagarosamente, degrau por degrau. E eu pensava, poxa, eu era muito bom, eu desci isso aqui rapidinho. Pulando, né? Ó, correndo, não corro mais. Então, acho que tu precisa passar por isso, que é uma maneira de tu te tocar, de que, de fato, tu tá abusando da história. Outra coisa que eu aprendi antes do câncer, plano de saúde era um gasto. Hoje é um investimento. Porque se tu não tem plano de saúde, cara, tá arriscando a tua vida. A tua vida é mais importante do que tudo. Outra coisa, bons profissionais. Eu fiz a opção no meu tratamento pelos melhores profissionais do melhor hospital, porque o meu plano de saúde cobria isso. O Bill Gates, o Steve Jobs, o Warren Buffett não chegaram lá sozinhos. Claro que eles brilham, mas eles não chegaram lá sozinhos. Por que que a escola não pode ter... Eu não sou eles, tá? Mas por que que a escola não pode ter bons profissionais para... Quando eu mais precisei... Aliás, quando eu mais precisei, eu tinha uma boa rede de apoio. Tu tem que ter pessoas boas ao teu redor que não te abandonem e estejam lá nas horas mais difíceis. A minha mulher, a Gabriela, as minhas filhas, os meus amigos, os meus parentes. Tu precisa sair de casa e ir para o hospital. E alguém precisa ficar lá contigo. Quando tu fica internado, alguém precisa dormir contigo no hospital. Quem é que vai dormir? Precisa ter uma rede de apoio boa. Basicamente isso. Certo. Tu falou também, era um ponto que eu queria tratar sobre a relação da tua esposa, que a gente que sempre acompanhou o decorrer da situação. No início ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo e posteriormente acabava que a tua esposa era responsável por transmitir, né, atualizar, digamos assim, a tua situação enquanto internado. Como que o que mudou assim e hoje o que é para ti poder retomar esse teu convívio com tuas filhas, com a tua esposa? Por algum momento passou pela tua cabeça de, será que eu vou poder retomar isso? Sabe, Matheus, que ali tu vê que o homem é um ignorante. Eu era um ignorante. As mulheres são muito mais sábias do que os homens. Porque a minha mulher dizia assim, quando eu comecei a sentir tontura do nada, assim, esporádica, ela dizia, vai fazer um exame, vai fazer um check-up. Dizia, para que eu vou fazer um check-up agora? Justamente na pandemia, não vou entrar no hospital agora, vou ficar em casa. Não vou me... Eu comecei de tortura. Aí, quando eu descobri o câncer, minha mulher, agora é comigo. Tanto que eu fiz assim com o meu celular, dei meu celular e disse, ó, é contigo então. Meu celular era o aplicativo de banco, aplicativos de toda a natureza,
WhatsApp, tudo. Tudo ela. Eu não teria mais condições de fazer. E ela foi sensacional comigo. Eu nunca mais vou esquecer isso. E ela foi... Enfim, foi meu braço direito, esquerdo. Ela foi tudo. E as filhas, o relacionamento como é que tem hoje, assim, o que que mudou, o que que tu aos poucos tem conseguido avançar? Olha, tinha uma relação perfeita com elas. Aí eu me desconectei, né, como pai, porque tu não tem condições de fazer aquilo. E agora, aos poucos, eu estou me reconectando com elas. Com a novinha, é mais fácil. Com a Joana, que vai fazer 6 anos agora, é um pouquinho mais difícil, porque ela entende melhor. Mas eu estou fazendo todo o esforço do mundo para ter essa reconexão com elas. Fiquei muito tempo afastado, claro. e aí quando volto, assim, eu sei que elas sentiram. É óbvio, o Papai Noel foi em casa. Tanto que na minha bengala tem 4 band-aids coloridos grudados pela Joana, que é mais nova. Que a Tereza, que é mais nova. A Joana é mais velha. Ô Gui, cadê o Gui? Traz a bengala dele, por favor, para nós mostrar aqui. Nós mostrar. Aí. Aqui, ó. Esses band-aids coloridos aqui, ela grudou aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ela grudou, ela disse, papai, fica bom logo. Eu acho muito simbólico para mim, sabe? Então, esse aqui eu não vou doar. Esse aqui vai comigo eternamente. Vai ser lembrança que um dia minha filha colou na bengala e pediu para ficar bem. Ou seja, desejou por mim. E os amigos ali, porque tem um dado interessante e trágico, né? Tem um tipo de câncer em que as mulheres têm de câncer de mama, tá? Que a maioria absoluta dos maridos abandonam as mulheres. E no meu caso, nunca fui abandonado. Nunca me deixaram sozinho. Inclusive na minha lápide, que eu quase morri, na minha lápide vai estar assim, nunca foi abandonado. Isso já está definido. Eu vou deixar gravado, tá? Vou deixar expresso isso. Nunca foi abandonado. O Matheus Quadros, um grande parceiro, mandou um questionamento, muito fã também do teu trabalho. Legal. Ele comentou sobre... Ele é psicólogo, então, obviamente, ele falou sobre saúde mental. Ele perguntou assim... quando tu retornou, né, vagarosamente a todos os teus sentidos, a toda a tua consciência, qual tipo de exercício ou o que tu tentou fazer para tu manter a tua saúde mental, para que tu conseguisse retomar aos poucos também todo o teu pensamento? Boa pergunta, Matheus. Quando eu voltei, eu estava deprimido, como eu falei, né? Um dos sintomas era esse. Comecei a tomar antidepressivo. Mas consultei um psiquiatra que me receitou tudo certinho. Tá? Meu oncologista também queria saber o que tinha acontecido. Outra coisa, eu comecei a fazer terapia como uma psicóloga. Então, toda segunda-feira de manhã, eu consulto com uma terapeuta. E foi a primeira vez que comecei a fazer terapia com psicóloga. Para quem não sabe, terapia tem que contar coisas bem pessoais. E eu nunca tinha feito, porque a minha mulher tinha me estimulado a fazer. Eu disse, não preciso disso, né? Tô bem, tranquilo. Como a gente é ignorante, né? Não estou doente, mas não precisa estar doente. Fala, põe para fora. Eu precisava botar aquilo para fora. E, aliás, eu recomendo tratamento com psicólogo, que é ou psiquiatra. Tu precisa, em algum lugar, tu precisa desafogar tuas mágoas. Alguém precisa ouvir, alguém precisa devolver para ti. Que a gente dá um abacaxi, a pessoa descasca e te devolve. Tu fica bem, às vezes sim, às vezes não.
Na tua mesma bengala, nós tava aqui em off, tu comentou, além dos band-aids, tem também alguns adesivos de bandas que tu gosta. E eu tenho visto que tu tem feito algumas lives, às vezes no Instagram, falando sobre discos e tal. Isso. E o quanto também a música representa a pra música ti pra na tua mim vida. A música é uma outra bengala. Então ali na minha bengala tem um... Gui, de novo bengala. Volta a bengala. Tem um adesivo do Ozzy Osbourne, que é vocalista do Black Sabbath. Tem um adesivo da banda Bad Religion. E tem um adesivo da banda Queens of the Stone Age. E eu sou muito fã das três. Gui, de volta. Pode levar a bengala de volta. Pode levar. O que quer falar sobre isso? Isso o quanto a música assim também te traz uma paz de espírito ou a calma. Tu comentou também nesse programa com a Larissa que em alguns momentos tu ficava obviamente estressado, né? E às vezes fora de si, em função de talvez não conseguir fazer coisas que antes era mais facilmente feitas. E o quanto também qual o percentual da música para te acalmar ou para te fazer reconectar talvez com alguns outros períodos da tua vida. A música eu acho bom porque ela te reconecta com outros períodos da sua vida. Por exemplo, eu tenho um disco dos Ramones de 1976, o ano que eu nasci. Eu tenho vários discos do Led Zeppelin, ano por ano, inclusive um do ano que eu nasci. Eu tenho vários discos do Black Sabbath com o Ozzy Osbourne, com o Dio também, o Ronnie James Dio, e com o Ian Gillan também. E tem o disco também, que do ano que eu nasci. Eu vi vários shows do Black Sabbath e do Ozzy Osbourne. A maior loucura que a gente fez na minha vida foi ir nos shows do Black Sabbath, inclusive na turnê The End, que é o final. E o Black Sabbath fechou em Porto Alegre e eu levei minha mulher para ver em São Paulo. A gente comemorou lá um ano de casamento. No estádio Morumbi tinha uma chuva, choveu todo o show. E ali as pessoas tentavam se proteger da chuva e eu nem tava lá curtindo o Black Sabbath e tal. Bad Religion, infelizmente ainda não vi o show deles, mas eu gosto muito da banda. E a última, Queens of the Stone Age, também adoro a banda, vi um show deles em Porto Alegre, fui para ver eles e eu achei melhor ainda o Foo Fighters. Achou melhor o Foo Fighters? Porque o Dave Grohl, vocalista, é um showman. Eu diria que hoje na música ele tem um papel de showman que não tem mais. Não existe mais, né? Nem é meu tipo de música, mas o que ele fez naquele show é inacreditável. Ele botou todo o estádio para cima. Eu me arrependo muito de não ter ido no show do AC/DC no River Plate em Buenos Aires. Monumental de Núñez. No River Plate. E aí eu vi o DVD, né? Eu tenho o DVD e eu olhava aquilo. O amigo meu que me convidou voltou de lá maravilhado. Perdi a carteira, perdi o celular. Por quê? Porque eu pulei bastante. Esse cara pulou bastante. Depois eu vi no DVD quanto é estipulado. Show do Metallica. Eu fui em todos os shows do Metallica que ele fez em Porto Alegre. Em 99, em 2010 e no último em 2021. 2011. 2011. No último show que eles fizeram em Porto Alegre, eu tinha comprado ingresso, tudo certo. Aí, um dia antes, o Lula, que era presidente da República na época de 2010, isso, tá? O Lula era presidente da República, ele voou para Davos, na Suíça. Eu estava de plantão na Rádio Gaúcha em Porto Alegre. Quando a avião decolou, eu disse, bom, acabou agora, ele vai desembarcar na Suíça agora, não preciso mais acompanhar. Fui para casa, quando estou em casa, o meu editor me liga.
olha, o Lula passou mal, o avião voltou para o Brasil. Tu vai para São Paulo, onde ele vai ficar na casa dele. Eu só pensei, mas eu tenho um show do Metallica para ir amanhã. O que eu faço? Fui para São Paulo. Peguei um avião, desembarquei em São Paulo, fui direto para a ABC Paulista, lá na casa do Lula. Fiquei na frente do prédio, dezenas de jornalistas, não quer saber, daqui a pouco o Lula deu uma coletiva. E eu, ele tá falando, tá bem e tal, ainda vai ter tempo de ir no show. Daí eu liguei para Porto Alegre e disse, me põe no voo das 5 da tarde, que eu quero chegar às 7 da noite. E deu tempo. Deu tempo. Quando eu entrei no Parque Condor, o Metallica começou a tocar. Deu coincidência. Esperou tu chegar. Esperou tu chegar. E a gente falou, escola, falamos sobre música, podcast, jornalismo, leitura de livro, e eu acho que a gente tem que falar também, porque eu já ouvi em outros locais falando sobre eu ia falar, escritura de livro é bom, né? Sobre tu formular, tu produzir o teu próprio livro. Tá no teu pensamento? Tá em andamento? Tá. É com algum parceiro junto? É somente tu? O que tem Olha só, vou te contar uma história, então. Tá. Durante muito tempo, eu fui estimulado por pessoas em quem eu confio muito e gosto muito do texto a escrever um livro. E eu sempre dizia, não, chegou a minha hora, quando eu me aposentar, talvez. Daí, uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu encontrei uma história. Foi o assassinato do Marco Antônio Becker, médico. Que eu acompanhei toda a investigação, tudo inquérito policial, li tudo, inquérito, denúncia do Ministério Público, então eu sabia os detalhes, sabe? Tinha muita trama ali, eu acho a história bem interessante. Tem o que a gente chama de twists, virados, daqui a pouco vai para cá, daqui a pouco vai para lá, aí chega uma conclusão, e a conclusão é surpreendente. Por que ele foi morto? E eu pensei, tá aqui minha história. Aí veio câncer e eu parei. Quando eu saí do câncer, eu pensei assim, eu acho que a história é minha história. Eu quero escrever a minha história para ensinar para passar, para contar os bastidores disso e contar para as pessoas como eu enfrentei isso aí, quais são as lições que eu aprendi disso aí. Comecei a escrever. E me empolguei. E foi. Está terminado. Até encontrei uma editora. Já. Hoje mesmo. Hoje eu estou olhando o contrato. 26 de setembro de 2023, só para deixar registrado o dia que tu está revisando o contrato da tua história. E assim, se faz um sucesso. Não me interessa. Eu queria botar para fora isso, sabe? Queria contar uma história. Já que eu nunca escrevi, vou escrever um livro sobre a minha história, sobre um livro de memórias. Uhum. Ali eu conto várias. Eu gabaritei o dicionário médico, né? Eu tive de tudo que tu pode imaginar. Tem uma história até cômica. Hoje a gente ri, na época foi trágica. Eu estava em casa, depois da segunda cirurgia, entre uma e outra. E eu botei na minha cabeça que eu queria ir no mercado, no Zafari. E a minha mulher me levou no Zafari. A gente andou no mercado lá e tal. Daqui a pouco a gente chegou no caixa e disse assim, por que não sento naquela cadeira ali, num banco, para descansar enquanto eu fico no caixa? E eu fui para o banco. Só que a minha imunidade estava muito baixa e a minha pressão começou a baixar e eu comecei a desmaiar. Eu desmaiei, a mulher que estava lá começou a gritar, socorro, socorro. Daí, segundo ela, segundo a minha mulher, viu tudo, testemunhou, socorro, ele está desmaiando. E eu apaguei. Eu acordei de um monte de gente ao meu redor, assim. Eu ouço o barulho da ambulância. Eu li assim, SAMU? Mas por que uma ambulância do SAMU? Quem é que vai ser socorrido? Era eu.
Aí eu entrei na ambulância do SAMU, até consegui fazer uma brincadeira com o cara, que também, né, disse, o cara, eu sou a pessoa mais inteira que já sentou aqui, né? Ele disse, sim, porque normalmente a gente atende esfaqueado, baleado, acidentado, afogado, tô inteiro. E aí eu vi que, eu pensei, tô indo para casa, pelo menos isso, né? Não, ela estava indo na direção do hospital. E eu fui internado no hospital. 21 dias eu fiquei internado. E eu queria fazer o máximo para fugir do hospital. Por quê? O hospital não é legal. Todo mundo já, tu vai descansar. Não descansa. Estou acordado de 2 em 2 horas, prudentemente, para alguém tirar até a pulsação, para ver se está bem, se está vivo, para fazer um exame, para aplicar uma medicação. Então não consegue dormir. Eu já tinha insônia. E aí fui para o hospital e piorei. Outra história que eu conto é a seguinte. Um dia eu estava no hospital, marcaram um exame para mim. Eletrocintilografia. E marcaram para meia-noite o exame. Porque não é no hospital, né? Então lá, veio uma pessoa e empurrou a minha maca do quarto até o local do exame, que é dentro do hospital. Aí lá um neuro médico fez o exame em mim, que é basicamente o seguinte, ele botou eletrodos nas pernas e durante meia hora ele dava choquezinhos assim, para ver se a perna reagia. Aí do lado dele tinha um residente. E aí o residente, para aprender, né? Aí ele fez meia hora de choquezinho lá. Ele disse, não é choque forte, tá? É só para ver se reage. Aí depois de meia hora, o médico disse assim para mim, doutor João Arthur, só terminamos. Daí o residente assim, doutor, o senhor pode repetir que eu não peguei direito? Eu disse, com outra pessoa, comigo não. Com outra pessoa, comigo não. Mas o câncer é interessante porque ele te deixa espiado, né? Porque ele te ensina isso. Porque agora passei a ser uma outra pessoa espiada. Uma vez eu comecei a sentir uma coceira nas costas. Imediatamente eu fui na minha dermatologista. Ela disse, o que tu tem é herpes zoster. Tem uma medicação, mas o ideal é que tu seja internado. Outra vez, na minha casa, eu não estava me sentindo muito bem, assim, vomitei um dia, vomitei no segundo. No segundo, eu mandei uma mensagem para o meu oncologista. Disse, olha, eu não estou bem, estou sentindo que a minha pressão não está legal, mas eu estou vomitando e não tô me sentindo bem. O que tu acha que eu devo fazer? Vai para o hospital agora. Cheguei no hospital, meu batimento cardíaco tinha caído, eu fui direto para a UTI. Porque na UTI eles te monitoram 24 horas por dia. Então, se qualquer coisa acontecer, eles vão saber imediatamente. Então, depois do câncer, tu aprende que tem que ficar vigilante. Olha como eu era imprudente. Eu quase não fui fazer ressonância magnética lá, a primeira. Porque o médico disse assim, tá, marca a ressonância, tu vai aguentar. Eu disse, olha, já fiz no joelho, por que não vou andar na cabeça? Naquele dia eu marquei para um domingo de manhã. Domingo de manhã. Porque eu não podia perder um dia útil. E eu acordei naquele dia, tomei café, tomei banho. Estava em casa, olhando pela janela, assim, tomando meu cafezinho. Eu pensei, chovendo, frio, do lado de fora. Eu pensei, acho que não vou. Bom, agora que eu já estou de pé, já fiz tudo na porta, eu vou. Sim. Tanto que eu marquei para um hospital perto da minha casa, Mãe de Deus. Eu moro a 4 quadras ali. Bah. Então era só ir de carro, descer o morro e estacionar e fazer o exame. E eu fui fazer o exame.
Daí descobriu um câncer. Ali eu vi que alguma coisa estava errada. Porque eu estava fazendo o exame e eu, pessoalmente, não senti. Eu tinha uma dor de cabeça aqui, tontura. Até achava que era a lente que eu tinha trocado do óculos. E aí a pessoa que estava fazendo o exame saiu lá da outra sala, veio até a minha. Ela disse assim, posso lhe fazer uma pergunta? Deu claro. O senhor está investigando ou é só um exame de rotina? Por que está me perguntando isso? Não esquece, o médico vai te ligar. Eu pensei, fiquei pensando, por que o médico vai me ligar se ele nunca me liga? Eu já fiz ressonância antes do joelho, o médico não me ligou. Estava tudo certo. Claro. Eu disse, deve ter alguma coisa errada. Aí eu fui para casa, almocei, de tarde tocou meu telefone, era meu médico. E ele disse, contou tudo aquilo e tal. Olha como a gente é ingênuo, né? Eu achei que tirando férias, em 30 dias eu ia voltar bem. Até hoje não voltei. Tá. Então, por isso que eu não avisei ninguém. Porque eu não queria assustar ninguém. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tiro férias, faço a cirurgia, e depois radioterapia e quimioterapia eu vou fazendo enquanto eu trabalho. Só que não é assim. Não é tão simples assim. O tempo é isso também. O câncer rege o teu tempo. Ele que manda em ti. E a gente tem, Escola, pra gente finalizar aqui, a gente tem um ping-pong no final, a gente é o Olhos Papo e nós temos o Olhos Papo Reto. Tá. Em que a gente pega, são respostas bem diretas, diferentemente da escola, não precisa justificar a sua resposta. Tá. Aí eu vou mandar uma coisa que tu responde. Uma decepção. Decepção. O Caxias não ter ganhado um campeonato gaúcho desde 2000. Ok. Melhor dia ou melhor coisa que aconteceu na tua vida? Melhor dia, o dia que eu casei. Dia que tu casou. Um ídolo? Churchill. Um prato de comida? Massa. O que te irrita? O que me irrita, difícil essa. O que me irrita é fome. Me irrita, me deixa brabo. Um sonho realizado e um a se realizar. Um sonho realizado é ter conhecido toda a Europa. Um sonho a realizar é conhecer a África. A última pergunta, tu já respondeu durante o programa, que era o que estará escrito na tua lápide. Nunca foi abandonado. Daniel Escola, Obrigado. amigos e amigas, obrigado. Já passou? Já passou voando. Olha aí, cara. Já é 9h20, a gente vai falando e nem se dá Eu conta. acho que eu falo demais. Não. Tu fala o que é necessário para explicar tudo o que está acontecendo. Escola, de verdade, te agradeço ter tirado Muito obrigado. um tempo vir aqui num dia à noite, num dia que foi muito chuvoso. O estado tem sofrido muito, né, com essa questão. Por sorte, a gente aqui da região metropolitana é mais questão de alagamentos, não enchentes graves, como aconteceu principalmente no Vale do Taquari, né? Esperamos que dê uma amenizada, mas realmente os tempos têm sido difíceis, assim, do ponto de vista, né, de precipitações. Então, por isso que eu agradeço ainda mais a tua vinda para cá, Escola. Obrigado mesmo, tá bom? Valeu, Escola. Obrigado a vocês que vieram até aqui. Eu sempre digo, Escola, se assistiu até aqui o programa, conseguiu segurar até aqui, dá aquela forcinha para nós que é se inscrevendo no nosso canal, né, demonstrando pro algoritmo que o nosso conteúdo é bacana, é relevante, para que a gente consiga trazer pessoas como o querido Daniel Escola aqui. Agradecer novamente o Galeto do Marquês. Agora a gente vai com calma saborear um pouquinho dessa pizza aqui, né, porque a gente só olhou e sentiu o cheiro, né? Então agora tá na hora de atacar. Preciso contar alguma coisa quando eu chegar em casa. Exatamente. Não dá para ter saído e não ter saboreado nada. Então, agradecer o Galeto do Marquês. Agora também com rodízio. Chegar com um grupo de pessoas lá e conversar. Tem rodízio de pizzas também. Agradecer a TP Global que fornece todos esses equipamentos, essas equipagens aqui para que a gente tenha uma qualidade de áudio, de vídeo bacana e que facilite o trabalho do nosso querido Cabelo. E agradecimento, obviamente, a todos vocês que têm fortalecido esse nosso conteúdo. Nos deixa muito feliz. É um conteúdo 100% independente. Escola, a gente sabe que o quanto é difícil de fazer acontecer. Todos nós temos
outros ofícios, outras atividades diariamente, então acaba sendo uma atividade extra, mas que tem, pelo menos particularmente falando, tem todo o meu coração aqui na dedicação desse nosso projeto Olhos Papo. Parabéns. Obrigado, escola. Toda segunda, a partir das 20 horas, temos vídeo novo. Você pode, obviamente, maratonar. Esse é o 100º programa, histórico, mais de 2 anos de conteúdo, e com 100 é um número simbólico. E olha, eu acho que nada mais interessante, nada mais legal que receber um cara como tu com uma história de vida tão diferenciada e, obviamente, mais do que isso, um grande profissional da comunicação. Obrigado, escola. Até mais. Valeu mais uma vez. Tchau, tchau. Até segunda ou até daqui a pouco mais tu maratonar o nosso conteúdo. Acompanhe a gente nas redes sociais, acompanhe a escola também. Valeu, tchau, tchau.